Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação: Washington Araújo. Temos o prazer de receber aqui no podcast 1844 o artista Ian Garpinato de Fagundes. Muito bem-vindo, Ian. Você nasceu onde? Tem quantos anos e desde quando surgiu em você esse interesse tão grande pela música? Eu nasci em Uberlândia. Eu tenho 22 anos. Talento e vocação sempre caminham juntas, né? E quais são as suas principais influências musicais, assim, algum tipo de banda que você gosta muito, algum artista preferido? Cara, minhas influências musicais é uma coisa que tá sempre mudando. Bandas e artistas também. Mas eu tenho uma base, uma escola do rock, sabe? Eu nasci e cresci roqueiro. Meu pai sempre foi muito roqueiro. E é muito engraçado isso. Porque depois, com o tempo, eu mudei essa... Claro, eu ainda sou roqueiro pra caramba, mas eu mudei um pouco essa percepção de que rock é melhor do que os outros gêneros. Eu gosto muito de música erudita, eu gosto muito de música oriental. Eu gosto de... Tem uma banda israelense que tem uma música que eu gosto muito. O nome da banda é Orphaned Land. Orphaned Land é terra de órfão. Mas o nome da música é All Is One. Todos são um só. E fala que todas as religiões têm o mesmo Deus. E é uma banda de heavy metal, só que ela tem na sua raiz, dá pra perceber a música oriental. Quando você decidiu se dedicar inteiramente à música e depois se graduar em produção fonográfica? Eu tava acabando o ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, eu tava muito mais focado na minha banda do que na aula e no vestibular. Eu não fiz cursinho nem nada. Inclusive foi nesse ano que eu lancei o meu primeiro CD, ou EP, ou seja como tu queiras chamar. Chama Chronophobia, da banda Equilepsia, que é medo da passagem do tempo. E a gente tocou no festival da canção Anchetana, e a gente ficou em primeiro lugar nesse ano. E eu queria fazer música. Eu testei assim a prova específica de música da URGS, mas eu não me preparei, então não passei. E eu também fiz a prova vestibular da Unicinos, de produção fonográfica. Nesse eu passei. E além disso, eu tava pensando assim, cara, eu quero uma coisa que dê pra trabalhar com música, mas que dê pra eu ter uma estabilidade ou uma garantia financeira. Por isso eu escolhi produção fonográfica. Hoje eu nem concordo totalmente com esse meu raciocínio, porque com o tempo eu vi que o que eu quero não é ser produtor e sim ser artista. Mas é claro que é sempre bom ter essa carta na manga. Ian, e qual que é o trabalho de um produtor fonográfico? Explica pra gente. O produtor fonográfico tem inúmeros trabalhos, dentre eles empresário de banda ou manager, ou seja, ou o cara que financia a banda, ou o cara que gerencia a banda. Quando eu digo banda, é banda ou artista. Pode ser também um produtor que vai para o estúdio e fala para o operador de som como que ele acha que a música tem que ser, como seria o arranjo, que instrumentos vai ter, quantas vozes, backing vocals, corais, orquestras, orquestração. Esse tipo de coisa que um produtor faz é um tipo de produtor. Tem outro tipo que, além de pensar no arranjo, ele faz a mixagem e a operação do som. E ele mesmo faz, entendeu? Ele mexe no computador, ele é o operador, ele que fala gravando. E aí
é um faz tudo. E aí o músico vai lá e toca. E às vezes o próprio produtor é o próprio músico. Só que aí, claro, é uma situação um pouco mais complicada. Não dá pro músico relaxar nunca daí, porque ele tem que compor, gravar, cantar, produzir. Nada que eu não tenha feito. Entendi. E qual foi a primeira banda que você integrou? Como é que nasce realmente uma banda de rock? Eu sempre tive essa curiosidade. São todos amigos antes, é da mesma galera? Ou cada novo integrante tem que ter um instrumento e então é convidado porque traz seu próprio instrumento? É assim? Cara, uma banda de rock, então, ela nasce muitas vezes sim, de um grupo de amigos. Hoje em dia, no Facebook, a última banda que eu entrei, eu vi um anúncio no Facebook. Muitas vezes, depois que tu já tá numa banda, tu já vê os teus amigos tocarem, alguns estão em bandas contigo, às vezes quando faz um curso de música, tipo produção fonográfica ou tipo música, conhece outros músicos, tem músico na família, sei lá, diversas situações. E aí sempre tem uma formação de banda ideal que a pessoa tem na sua cabeça. No caso do rock, ter guitarra, baixo e bateria é o mínimo que se espera. Claro que tem diversas variações com ou sem esses instrumentos, mas esses são os mais comuns. Então, por muito tempo, por exemplo, na primeira banda que eu entrei, que foi a banda Pilepsia, que eu entrei justamente, eu cheguei aqui no Brasil, morava na Argentina, e um colega meu, a primeira vez que eu falei com ele, eu tava no banheiro até, ele me acompanhou, me seguiu até no banheiro. Aí no banheiro ele me convidou pra uma banda. Ele disse que ele tocava teclado, que ele tinha um amigo que tocava bateria, chamou Pilepsia, que depois essa banda trocou todos os integrantes, mais de uma vez, só manteve eu, e mudou o nome pra Quilepsia, e mudou o estilo. Na verdade, a Pilepsia é como se fosse uma banda à parte. Era uma banda de pop rock. Enfim, por muito tempo essa banda, então, eu tava comentando, não teve baixista. Tinha só guitarra, teclado e bateria. E aí, como é extremamente comum e padrão, e a gente sentiu falta desse grave, ter baixo nas bandas de rock, a gente estava procurando por um baixista. E aí tinha um vídeo da minha banda no YouTube, que inclusive era quase um cyberbullying, porque pensa só, um monte de adolescente fazendo música sem saber gravar, sem saber produzir direito, uma barulheira, mas uma música assim, sendo bem humilde. Aliás, não é sendo bem humilde, é sendo realista, assim, muito mal escrita, a letra tava muito ruim, eu que escrevi, eu posso dizer. Enfim, quase um cyberbullying, mas em compensação tava mais ou menos relativamente conhecida. De todas as bandas ali da gurizada, era que tinha mais visualizações, era esse vídeo. Aí eu tava numa festa de 15 anos de uma colega minha do colégio. Aí uns malucos falaram que ouviram essa música. E aí eu perguntei se eles não conheciam nenhum baixista. Aí eles conheciam. Aí esse baixista, eles passaram o contato, a gente falou com ele, ele entrou na banda. Foi nosso baixista por muito tempo, nos acompanhou até na banda Quilepsia. Chegou até a gravar aquele primeiro EP. Inclusive era primo de 5º grau do baterista. Só que ele não sabia disso. E descobriram depois que ele entrou. Ian, toda banda tem um líder e sempre tem que ser o vocalista. O líder de uma banda, além de liderar, faz o que mais? Quase toda banda tem um líder, mas nem sempre. E o vocalista, cara, vocal é só um instrumento. Claro, nos escritos barrais fala muito sobre a importância da voz, mas dentro de uma banda é visto num pé de igualdade de um instrumento. Não necessariamente o vocalista vai ser o líder da banda, não tem nenhuma relação. Eu canto, então eu sou o líder. Claro que o vocalista vai se comunicar com o público na hora do show, porque ele é a voz da banda. Então, o líder é quem lidera por exemplo. Sempre será e sempre foi. Não só em banda, também em empresas.
O cara que é o líder burocraticamente, que manda nos outros e que não dá um exemplo bom, pode ser um chefe. Mas o líder sempre vai liderar por exemplo. O líder não precisa falar pros membros da banda o que fazer, eles sabem. Eles só seguem o seu exemplo. E tem várias bandas que não tem um líder, porque não tem essa pessoa que dá o exemplo. Tem várias pessoas umas nas outras tentando mandar. E aí a banda acaba não dando certo. Mas também tem bandas que, cara, todo mundo, ou quase todo mundo é relevante na hora de escolher as coisas. E, claro, sempre todo mundo é relevante, mas tem gente que assume esse papel, essa função, essa figura de líder em momentos e outros momentos são outros. Às vezes esses momentos podem ser de 5 minutos num assunto, uma pessoa tá com cara de líder, aí 5 minutos depois o outro tá. Isso varia muito. Mas dá pra dizer que a grande maioria das bandas tem sim uma pessoa clara de figura de líder. É uma coisa quase natural do ser humano, se não totalmente. Concordo inteiramente com você sobre o papel do líder, né? Ele tem que liderar pelo exemplo. É o exemplo que arrasta a galera, e isso, como você muito bem disse, são em todas as áreas, e a música não seria diferente, né? Agora, você também é compositor, por sinal um ótimo compositor. Qual é o seu processo na hora de compor? Já compôs quantas músicas e seus temas ou assuntos preferidos nessas letras são quais? Então, os assuntos, os temas preferidos nas letras é uma coisa assim, não pega pelo meu histórico, porque eu já escrevi de tudo que é tema de rock, sei lá o que, política, tudo que é coisa. Mas os meus temas, assuntos preferidos é com certeza tudo que tiver dentro do padrão de vida Bahá'í, dentro da fé, dentro das escrituras. A escritura sagrada é a melhor coisa que tem para cantar. Tem muitos escritos sagrados sobre isso. E se não for para cantar a escritura, se for para criar as próprias metáforas, se não for para ser direto, pelo menos que tenha alguma mensagem no fundo, mesmo que seja difícil de interpretar, e que seja dentro do que eu acredito. Então, dá para você apresentar pra gente uma de suas letras? Eu leio isso daqui como uma letra de outra pessoa que eu curto. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Alguns pensam que a vida é um rio que encontrará seu caminho. Outros acham que é um sonho e caem na iniquidade. Se esquecem de que há uma bênção, capacidades infinitas. Mas a verdade cobre a terra, assim como a água cobre o mar. Não fuja da suprema ordem, pois nada disso vai adiantar. Hoje nação luta contra nação. Estamos no tudo é permitido. Não se esqueça de Zaratustra. Será que Nietzsche virou profeta? Não se esqueça do que disse o Senhor. Minha face ocultarei. Verei que fim hão de ter. Letra muito profunda, muito bonita, poética, forte. E realmente essa letra tem um recado muito bom a cada um de nós individualmente e, de certa forma, para o mundo todo. Parabéns e continuemos. Seus pais sempre te apoiaram em sua jornada musical? Além de pais, são também teus fãs? Sim. Meus pais sempre me apoiaram de todas as formas possíveis. Claro que eles não são super ultra liberais. Ah, pai, me paga uma passagem pra Noruega que vai ter um festival lá que eles estão me chamando pra tocar. Ah, sim, filho, tudo bem. Não, também não é assim, né? Não que eles não fariam isso, mas eu teria que ter um ótimo motivo pra eles fazerem isso. E hoje em dia acho que eles também não fariam isso, porque todo mundo tem suas contas a pagar.
Mas assim, eles me apoiam, tudo que eles conseguem, tudo que eles podem. Claro que ninguém é perfeito, eles têm a visão deles sobre música, eu tenho a minha. Eles têm as opiniões deles, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, assim como tudo na vida. Mas meus pais, com certeza, me ajudam muito mais do que... além do que atrapalham, muito mais do que eu poderia pedir para eles e muito mais do que eu poderia esperar deles. Eu amo eles. Você é um Bahá'í. A gente já vê que não apenas é um Bahá'í, como alguém que conhece profundamente os ensinamentos da religião Bahá'í. Então, fala pra gente, como é que os Bahá'ís veem a música? Cara, eu não sei. Mas como que os escritos Bahá'ís veem? Os escritos Bahá'ís dão uma ênfase absurda, uma ênfase tremenda, uma ênfase gloriosa na voz humana, como sendo um instrumento mais puro, dão ênfase na pureza do som, né? Vinha um som puro, uma voz pura mesmo, uma voz sincera, que não seja uma voz imperfeita. Esse é a coisa que tem mais em comum de todos os escritos Bahá'ís sobre a música. E tem aquele escrito de Shoghi Effendi, né, e de uma Assembleia Nacional sobre a música Bahá'í. Não existe música Bahá'í. O que eu entendi desses escritos, depois vocês podem citar ou ler, é que as revelações Bahá'ís já foram feitas. A música Bahá'í só poderia ser feita por um manifestante de Deus. Tudo que um Bahá'í normal pode fazer compondo uma música é compor uma música inspirada na fé Bahá'í. Compor uma música sobre a fé Bahá'í. É musicar um escrito Bahá'í. Entoar. Aliás, se fala muito em entoação dos escritos. Agora, vai saber se isso não quer dizer que no futuro a Casa Universal abre um departamento da música, se no futuro vai ter oficialmente... Isso daqui agora é oficialmente música Bahá'í, isso daqui é oficialmente arquitetura Bahá'í. Nunca saberei. Quer dizer, não sei se nunca saberei, talvez eu veja em vida. Talvez eu faça parte da música Bahá'í, talvez eu seja visto como um mau exemplo, que a minha música está longe da música Bahá'í. Não sei. É um mistério. Realmente os Bahá'ís trabalham em todo o mundo para criar uma nova consciência de fraternidade, entendimento e de união, né, entre pessoas, povos, crenças e nações também, né? Ian, como é que você vê o papel da música nesse processo? A cultura ela vem com a música. Se brincar, tem muitas pessoas que a primeira coisa que pensam quando pensam em cultura é música. Então é importantíssimo. Tu, como músico, tem uma ferramenta poderosa nas tuas mãos. Vai passar a mensagem de Deus de uma maneira assim... Todas as vezes que eu fiz música, que eu toquei ela, gravei, eu no mínimo assim apresentei mais de uma vez, ensaiei. Música Bahá'í aliás, não tem música Bahá'í, né? É música baseada nos escritos, literalmente lendo os escritos, cantando os escritos. Eu decorei os escritos. Tem vários escritos que eu sei decor porque eu fiz uma música. Ou porque eu usei numa música, sei lá, mesmo que seja como exercício. É uma coisa, uma ferramenta incrível. E as outras pessoas também acabam decorando. É muito, muito poderosa. Cite alguns músicos Bahá'ís de renome, assim, os mais famosos. E você tem alguma predileção por algum deles em especial? Algum que você gosta mais? Bom, os mais conhecidos... O mais conhecido é o Dizzy Gillespie. Inclusive na minha prova de música, agora da URGS, do vestibular, uma das audições obrigatórias era o Dizzy Gillespie. Então,
Não é à toa, ele era o único das audições obrigatórias da América. Não disse América Latina, disse América. Então botaram o Bahá'í realmente para representar a música da América. Isso não é pouca coisa. E ele faz jazz instrumental. E é um jazz extremamente rico. Eu amo ele. Com certeza vai ser o primeiro que eu vou citar, Dizzy Gillespie. Outro que toca o meu coração é o Russ Garcia. Esse cara, além de amigo do Dizzy Gillespie, ele fez várias orquestrações, fez música pro futuro, música pro espaço. É um cara assim incrível. Eu amo a música dele. Aliás, esses dois caras já morreram. Muito, muito incrível. O outro músico Bahá'í famoso que fez arranjos incríveis para coral e para instrumental junto é o Tom Price, que trabalhou no... eu não sei, foi nos anos 90, né? Tem aquele DVD, aquele vídeo, coral Bahá'í cantando músicas, dentre elas a Destan Begir Abdul-Bahá. Claro, eu não sei cantar essa música, eu só cantei de memória agora. Me desculpem aí, os fãs de Tom Price, se eu fiz alguma coisa errada. Também não sei se esse arranjo foi... Quer dizer, o arranjo foi ele, pelo que eu entendi. Não sei se a composição é dele. Enfim, essa música foi a que mais me marcou nesse coral. Realmente concordamos nisso. O Dizzy Gillespie é simplesmente um gênio, né? O jazz eu considero assim antes e depois do Dizzy, porque ele tem uma toada, ele tem um jeito, uma presença, é extremamente criativo nos acordes, realmente é um som assim maravilhoso, né? Fez muito bem a Universidade Gaúcha ter colocado obrigatória a audição do Gillespie, muito bom mesmo. Agora, Ian, nós aqui do podcast 1844, muitíssimo felizes quando, alguns meses atrás, nós pedimos a você que compusesse uma trilha sonora para ser o padrão musical da gente, né? Aquela música que fica no fundo de cada episódio, né? E não apenas adoramos essa trilha, como também ficamos muito felizes em ver que os ouvintes adoram ela. Muitos até nos pediram que enviasse só o áudio da trilha que você compôs, para que eles pudessem usar em suas meditações diárias, assim de fundo baixinho, né? Enquanto conversam com Deus, leem textos sagrados. Você sabia disso? Eu não sabia disso, eu fico muito, muito feliz e não sei, eu sinto que eu tô servindo, então muito, muito legal assim. É exatamente o que eu pretendo fazer com a música, servir a fé, porque a gente vive pela fé, né? A nossa vida mundana, depois que a gente reconhece a Deus, é uma coisa tão mundana, tão pequena, depois que a gente conhece a fé, que a gente não sente nem vontade de servir, de viver para outra coisa. Então eu fico feliz que a minha música está sendo aproveitada. Talvez a única música que eu tenha conseguido fazer desprendida. Também quem sou eu para julgar que foi desprendida? Pode ser que não tenha sido, ou pode ser que eu tenha feito mais músicas desprendidas. O que importa é que eu sempre tento fazer as coisas desprendidas, né? Mas infelizmente a gente não tem como saber se a gente consegue fazer ou não. Mas eu fico muito grato. Fale um pouco pra gente como é que você escolheu ou tomou a decisão de compor esse tema tão bonito, tão agradável, sereno, tão inspirador. Esse tema ele usa
os acordes de Mi maior e Fá maior, ou Fá flamenco, ou Mi flamenco, como vocês queiram chamar. São estes acordes. E tem uma melodia mais ou menos assim. E esta melodia, então, usa a escala que vocês podem chamar de escala cigana, escala arábica, sei lá eu, frígio maior, podem chamar também de escala menor harmônica, só que modal, porque a tônica seria Mi e não Lá, seria a escala de Lá menor harmônico, só que na tônica de Mi. Desculpa aí aos leigos, né? Mas pelo menos os músicos podem tirar umas ideias do que eu tô falando agora. E eu usei essa... E aliás, sem ofensa aos leigos. E eu usei essa escala porque é uma escala que não sei se tem total origem no Oriente, mas com certeza é muito usada no Oriente. E além disso, se usa música microtonal e a minha guitarra foi gravada na guitarra, né? Agora eu fiz no violão, mas na hora foi gravado na guitarra. A minha guitarra estava levemente desafinada, ou melhor, eu não parei para afinar quando gravei. E isso foi proposital. Pode agora ter soado muito amador isso, mas foi proposital. Para que fique com essa ideia microtonal, fique com essa cara mais oriental e dê um sentimento de alegria junto com melancolia ainda mais forte do que essa escala, essa música modal, digamos assim, pode nos trazer. E desculpa aí se alguém não entendeu muito do que eu falei, mas eu acho que dessa parte assim das emoções que o tema passa, acho que vocês conseguiram entender. Realmente você deu assim uma boa aula sobre música e de forma muito didática. Eu acho que eu só tenho a agradecer e os ouvintes também. É bom você aprender, né, cada dia a mais, diminuir o tamanho, o oceano da sua ignorância. E todo conhecimento, né, ele dá asas à imaginação da gente, a gente passa a contemplar, entender e refletir melhor, né, sobre o poder da música, né, sobre a ciência que é a música, né. Não à toa que Muhammad dizia que a música é uma escada que nos conduz a Deus, que nos leva a Deus. Então, muito bom você sempre, nas suas respostas, mostrar esse profundo conhecimento que você já tem da música, apesar de ser tão jovem, mas isso mostra o quanto de amor está envolvido nisso, né? O quanto talento e vocação encontram-se em você em relação à música, né? Agora, como é que tem sido, Ian, a sua experiência no Quilepsia? Quem são os integrantes do Quilepsia e também o que é que dá essa liga, que dá essa unidade essencial à banda, né? Você poderia também citar para a gente um dos principais ou o principal trabalho do Quilepsia? Eu considero agora o principal trabalho do Quilepsia o último clipe que nós lançamos este mês. Se chama Mientras Tanto. Foi uma música composta pelo Vicente Teles, ex-membro da banda. E os atuais integrantes são eu, Ian Garbinato, Rafael Severo Meira e Giuseppe Oppelt. E o que mais? O que dá liga à banda? O que dá liga na banda é o nosso interesse de fazer música, nossa paixão pela música, só isto. E assim, a nossa experiência é interessante.
a banda tá entrando numa fase na qual a gente quer relaxar um pouco, que essa banda já foi, assim, de muito estresse. E tô fazendo som realmente pra ficar feliz, sabe? E se for pra ter um sucesso profissional, que seja. Se não for, também que seja. E a gente tem toda uma música, quase uma sinfonia, que cita escritos da Epístola do Marinheiro. Tem um trecho assim: levantai as âncoras então, para que se ingre no oceano de glória, glória, glória. E provavelmente vai ter mais citações. Eu não sei se essa música será gravada ou não. Só o futuro poderá nos dizer. Recentemente, a sua banda Saint Totem lançou Cartago, né? E vemos que esse álbum tem recebido uma aceitação fenomenal do público em geral. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto do álbum Cartago e quais são as expectativas para o futuro da Saint Totem. Bom, a banda Saint Totem, então, ela nasceu em 2013. Eu não fazia parte do nascimento da banda. Ela era o vocalista, o Luca, e o seu irmãozinho, o Bruno, na bateria. E o Vicente Freitas na guitarra, não tinha baixo e tinha um outro cara na guitarra. Bom, aí o Rafael Mafuz entrou na banda, esse outro guitarrista saiu. E entrou um outro guitarrista. Enfim, aí basicamente depois saiu outro guitarrista. E aí eu entrei na banda. E aí teve umas trocas de baterista e tal. Mas esse vocalista e baterista se mudaram, por isso que eu entrei na banda. E eu já sentia uma energia diferenciada nessa banda, nessas pessoas. Eu achava legal, assim, achava eles os caras divertidos. Não sei, eu sentia uma coisa boa, assim, perto deles. Por isso que eu quis entrar na banda. Mais isso do que pelo som. E aí, depois que eu entrei na banda, então, seguindo a tradição dos membros fundadores, eu chamei o meu irmão para tocar bateria. E até então ele tá na banda. Apesar de que ele vai dar uma pausa agora para fazer o serviço em Haifa. A produção musical, então, mais importante da banda é o álbum Cartago. Está disponível aí em todas as plataformas. Bom, essa banda, que nem a outra, pode ser mais um descanso ou um alimento para nossas almas. Ou, além disso, pode também ser, como Bahá'u'lláh dizia, ser o nosso trabalho, o nosso ingresso no mercado, que inclusive é uma lei de Bahá'u'lláh, que é tá ingressado no mercado, não ser um mendigo, né, mendicância, ser independente. Claro, ser independente é um pouco de interpretação minha, mas ou não, né, qualquer coisa me corrija. Mas basicamente essas são as minhas expectativas. Eu não sei se... Eu realmente acredito nessa banda, acredito que pode gerar, assim como Epilepsia, acredito que possa gerar. Mas eu tô com um feeling de que essa banda que vai gerar o meu emprego, próximo emprego, ou, sei lá, um pouco mais de... um pouco mais de estabilidade profissional e econômica. Mas posso estar errado, então eu tenho que estar rezando e muito atento a todos os sinais de Deus e realmente seguir a vontade de Deus. E também, se eu não conseguir servir a fé numa banda dessas,
Cara, vou tentar fazer um trabalho que dê para servir a humanidade. Nossa, é super gratificante a gente ver jovens se lançando no mercado musical com tamanha pureza de intenção, né? E realmente interessados em fazer um som que una as pessoas e no espírito correto, né? Se é que se pode falar assim, que seria no espírito de serviço à humanidade, né? Eu realmente fico encantado e creio que os ouvintes também, né? Porque hoje a música está muito merchandising o tempo todo, só tendência de dinheiro e muitas vezes a arte, a intenção sincera por trás da música fica meio que em segundo plano, obscurecida. Agora, Ian, vocês têm já na Sentotem um público-alvo em especial? E tem planos de fazer shows no circuito universitário ou preferem ambientes mais intimistas, como pubs, bares? Eu também gostaria de saber se a Sentotem já fez show para mais de 100 pessoas, por exemplo, e qual é a sua relação com o palco e com o público. Fale um pouco para a gente sobre isso. Então, olhando as estatísticas do Spotify, o meu público é majoritariamente masculino, não sei ainda porquê. E, inclusive, aparece um considerável grupo de pessoas não binárias ouvindo. Mas, enfim, de uns 18 a 30 anos, 60 anos. Enfim, a partir dos 18 anos, né? Não tem muita gente menor de idade. Não sei se eles mentem nas estatísticas do Spotify. Por enquanto, esse seria o público-alvo. Vamos ver o que a vida profissional vai me oferecer. Cara, o circuito universitário eu não vejo assim tanto como um público-alvo, pra falar a verdade, mas como... Não, na verdade sim, pensando bem. Porque os jovens que vão a shows, muitos são universitários e realmente temos um público jovem. Ou preferem ambientes... Ah, mas no circuito literalmente dentro das universidades? Ah, isso eu acho que não. Mas eu já toquei na Unicinos com a banda Equilepsia. Cara, se desse pra fazer shows maiores do que pubs e bares, eu prefiro. Sim, a gente cento e poucas. A gente tem um festival que se chama Abissal Fest, no qual toca tanto Equilepsia quanto Sandy Totem. Cara, eu adoro quando o público canta trecho de uma música minha. É realmente muito gratificante, muito bom. Muito boa a sensação, significa que eles sabem a música, que tá de alguma forma tocando eles, ou pelo menos pode até não estar tocando, assim, sendo bem humilde, mas pelo menos é o suficiente para eles decorarem a letra. Muito... Claro, agora com caneta azul caneta, a gente vê que as pessoas lembram da letra, não necessariamente por ser bom ou não, mas é legal, é uma sensação muito boa. E aqueles ouvintes do podcast que desejarem conhecer mais da música que vocês fazem na Sentotem, como é que é para localizar vocês, a banda, nas redes sociais, o Instagram, Facebook, YouTube? E também qual é o melhor meio para contactar vocês? Sim, estou. Ian Garbinato, só procurar. E Equilepsia, banda Equilepsia no Instagram. Sandy Totem Band. Equilepsia é com K e tem 2 L's. Ian Garbinato é com I. É isso aí. Não tem muito mistério. Pesquisando no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, vocês acham. Bom, Equilepsia eu recomendo, e Sandy Totem eu recomendo usar e-mail. O e-mail da banda Equilepsia é bandaquilepsia, tudo junto, @gmail.com. Da Sandy Totem é sandytotem@gmail.com. Sandy Totem. E Sandy Totem se escreve SAND espaço TOTEM.
Ian Garbinato, quais são os desafios que atualmente a banda Sentotem está enfrentando, né? Não está fácil para ninguém, né? E os novos músicos estão dentro do mesmo sistema, da mesma situação econômica precária, difícil. E imagino que vocês devem ter alguns desafios também nessa área. Fale um pouco pra gente, abre o coração. Eu tenho uma gravadora em mente e atualmente a gente está tentando encontrar um empresário. Mas enfim, a gravadora agora não vem ao caso, mas é uma gravadora muito grande e tô com contatos de outras gravadoras também. Tomara que dê certo. Todos nós sabemos que a música hoje é um grande negócio do ponto de vista de mercado, econômico, financeiro, né? Como é que empresas e até pessoas poderiam apoiar financeiramente o lançamento em grande estilo da Sentotem? Essas pessoas, essas empresas poderiam usar leis como a Rouanet, que concede incentivos fiscais às empresas? Bom, a legislação atual está um pouco complicada com lei Rouanet, está meio difícil de conseguir, não está tendo muito incentivo para essas coisas, mas onde tem uma vontade tem um jeito. Então, não custa tentar, eu acho que dá. A música, então, sendo do ponto de vista financeiro, cara, a gente precisa de uma pessoa que realmente arque com as despesas da banda, um empresário, e que aposte na banda, que acredite, para que a gente possa depois, além de pagar um investimento, dobrar e tudo mais. Eu tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender e que vai dar certo. Bom, sobre isso, então, eu queria falar que a gente já está indo atrás e aparentemente já tem gente interessada. Eu estou bem feliz com isso, mas também não sei até que ponto estão interessados ou não. Vamos ver. Bom, eu queria comentar então também que eu tenho Ian Garbinato, né, solo, e eu pretendo fazer muita música sobre a fé. Mesmo se eu não conseguir fazer isso nas bandas, fazer por fora. E eu já faço orações, meditações e, como é que eu posso dizer, entoações com os escritos da fé. Pretendo continuar e divulgar ao público. Bem, estamos nos aproximando da conclusão desse episódio super especial com o artista Ian Garbinato de Fagundes, de Porto Alegre. Ele que é integrante da banda Sentotem, também da Clepsia. Ele que já é formado no curso superior de produção fonográfica. Eu acho que todos devem estar muito, muito felizes ao ouvir esse episódio e assim se aproximar, criar essa amizade, aumentar ainda mais essa empatia com músicos novos que estão surgindo e que sem dúvida vão ter uma luz especial sobre o trabalho deles, tanto agora no presente como nos anos vindouros. Será que você poderia agora nos brindar a todos os ouvintes do 1844 com uma palhinha da sua arte, da sua música? Aquemos as dificuldades a não ser Deus. Louvado seja Deus. Todos são seus servos e todos aquecem o seu mandamento.
a quem removas as dificuldades, a não ser Deus. Dize: louvado seja Deus, Ele é Deus. Todos são seus servos e todos aqui sem o seu mandamento. O ódio e a violência são partes da desintegração mundial, e a reintegração já começou. Quando é que você vai fazer parte desse novo mundo, desse novo povo? Bahá'u'lláh é meu guia, Abdu'l-Bahá meu exemplo, e o Bab é a porta e a casa, o convênio. Ó povo do Baião, acautelai-vos, pois no dia da ressurreição ninguém encontrará lugar pra onde fugir. Ele resplandecerá de repente e pronunciará juízo. Como lhe aprouver. Bahá'u'lláh é meu guia, Abdu'l-Bahá meu exemplo, e o Bab é a porta e a casa, o convênio. Bahá'u'lláh meu guia, Abdu'l-Bahá o exemplo, e o Bab a porta e a casa, o exemplo. Ian, muitíssimo obrigado por sua participação aqui com a gente no podcast 1844. Foi um episódio maravilhoso e a entrevista foi sensacional, formidável. Muitíssimo grato. E até uma próxima oportunidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato.
sonoplastia e edição de áudio, Shahin Nasrabadi. Vinhetas, Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844@gmail.com.